Agora, um tema que para nós, acho que para você ainda é mais importante, porque toca direto no teu bolso. Em meio à famigerada guerra dos bonés, o Banco Central resolve aumentar a taxa Selic, que é a taxa mínima de juros do país, em mais um ponto percentual. A expectativa é que a taxa básica de juros chegue a 14,25%. Eu estou cantando a bola que vai dar 15,5%. Me cobrem, vai chegar a 15,5%. A próxima reunião do Comitê de Política Monetária está prevista para o mês que vem. A última vez que a Selic esteve no patamar de 14,25% foi em 2016. A última ata do Copom, a última ata registrada do Copom, cita a inflação e leva em conta incertezas com a política econômica nos Estados Unidos. Hoje, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, se reuniu com o presidente Lula e disse que o Banco Central terá tempo para analisar o prazo necessário de juros restritivos para levar a inflação à meta que ele ainda acredita. Vamos ouvir o nosso otimista ministro. Não, na verdade, nós temos uma meta contínua agora, né? E isso faz com que o BC possa apresentar um plano de trabalho consistente para trazer a inflação para a meta com mais racionalidade do que acontecia antes da mudança do regime de metas, né? A meta contínua permite uma melhor acomodação. E eu penso que o BC vai ter o tempo de analisar o patamar de juro restritivo que ele vai manter e por quanto tempo, para conseguir esse objetivo. Não dá para entender nada, acho que nem ele acredita no que ele está falando, porque meta contínua, vai gastar menos ou não vai gastar menos? Senão nunca não tem como conter a inflação. Sobre a alta do preço dos alimentos, o ministro Fernando Haddad acredita que a safra desse ano vai ajudar a conter a inflação. Vamos ouvir. O dólar estava 6,10, está 5,80, né? Isso já ajuda muito, né? Porque essa escapada que deu... Estão trazendo, com a ação do Banco Central, a ação do Ministério da Fazenda, essas variáveis macroeconômicas se acomodam em outro patamar e isso certamente vai favorecer. E eu estou muito confiante de que a safra desse ano, por todos os relatos que eu tenho tido do pessoal do agro, vai ser uma safra muito forte. Isso também vai ajudar. Tomara, só se Deus quiser. Agora eu queria ouvir você, meu querido Leandro Ferreira. Vamos colocar no boné o Brasil dos brasileiros e a inflação também? Como é que é? A inflação é dos brasileiros? Muito bem. Leandro Ferreira usando a famosa tática de tempo para pensar. Como é que é? Por favor, eu quero saber, fala sobre a inflação. O que você achou? O seu comentário sobre a fala do nosso ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Me parece desanimado o ministro e tem razões para isso, né? Realmente é frustrante que a troca de presidente do Banco Central não tenha trocado a política recessiva na qual o Roberto Campos Neto nos jogou há muito tempo. Essa reunião primeira, inclusive, que elevou a taxa de juros, ela estava engatilhada pelo Copom anterior, né? Então ela não poderia ser muito divergente. E o problema é que a ata do Copom já aponta mais um aumento de 1%. Agora, como o Capesa aqui diz que bota a mão no fogo que a taxa de juros vai a 15,5%, né, eu quero fazer aqui um contraponto. Acho que ele, se apostar nisso, não sei qual bet ele usa, se usa alguma, mas se apostar nisso, vai acabar se dando mal, porque a queda do dólar agora, que foi, de certa forma, tão inesperada quanto a subida, né, vai fazer com que a gente tenha uma retração em alguns preços, inclusive o preço de combustíveis, por exemplo, que parte é indexado em dólar. Eu acho que o Banco Central precisa mudar urgentemente a sua metodologia de definição de taxa de juros. Não dá para esse mercado
que erra 95% das projeções ter 80% do peso na equação que define qual vai ser os juros. Porque aí fica lá 170 iluminados, dos quais 150 devem estar na Faria Lima nesse momento, né, fazendo projeções que são enviadas para o Banco Central, e o Banco Central tem que abastecer os seus sistemas computacionais que definem a taxa de juros com informações de projeções que, repito, no ano passado erraram 95% das vezes. Eu acho que o Gabriel Galípolo tem a responsabilidade de alterar esse modelo de definição de taxa de juros. Muito bem, só para alertar o Leandro Ferreira para não apostar comigo, eu não estou chutando, estou seguindo a projeção do Itaú BBA, JP Morgan, Bradesco e BBI, que apontam que esses entraves econômicos podem levar a 15,25%. Eu acho que chega a 15,5%. O Capê, só para te... Por favor, a palavra está com você. Complementar... A palavra está com você. Suas assessorias de investimento preferidas aí. O Banco Central divulga o ranking toda semana das 5 mais assertivas em taxa de juros, taxa de juros, dólar, inflação, crescimento do PIB. Essas que você leu não estão lá. Não são. Perfeitamente. Não são as que te agradam. As que 5 mais acertam. As que mais te agradam. As que 5 mais acertam. Mas olha, fica atento. Agora, o Rafael Macris, eu não vi nenhum ataque ao Gabriel Galípolo e está seguindo a mesma linha do Roberto Campos Neto. Será que é porque realmente a receita é juros altos para conter a inflação? Tem algum outro jeito que não cortar despesas? Ou vamos ficar com o pé na gastança até dizer chega? Bom, Capês, vamos lá. É uma soma aí de alguns fatores que culminam na inflação que a gente tem hoje. Existe uma ferramenta posta para que haja a possibilidade do controle dessa inflação. O que o ministro falou com relação à safra de certa forma, claro que nós tivemos um problema de quebra de safra no ano passado, algumas alterações aí de temperaturas, falta de chuva ou excesso atrapalharam e isso diminuiu um pouco a produção nacional de alimentos. Isso interfere sim um pouco no preço dos alimentos, só que por outro lado, isso não está no rol de ações do governo para poder controlar. A gente tem que cobrar o governo de ações que ele possa fazer. E aí entra a questão do controle e contenção de gastos. Quando a gente vê uma inflação elevada, principalmente com relação ao preço dos alimentos, que hoje a inflação aí do IPCA é colocado algo em torno de 5%, mas a gente vê a realidade nos supermercados, nas feiras, nos pontos de compras de alimentos, que isso está subindo muito mais, eu ouso dizer, próximo de até 10% o aumento no preço dos alimentos, e não há outra alternativa que não aumentar os juros. Por quê? O Banco Central fazendo isso, ele aumenta o custo do empréstimo do dinheiro e retrai a velocidade com que as pessoas consomem os itens mais diversos dentro do país. Agora, ver um coro constante da turma do PT, da turma do governo, agora o Leandro entrando nesse movimento de sempre colocar a culpa do fracasso econômico que a gente vive hoje no Brasil nas costas do Copom, do presidente do Banco Central, é um completo absurdo. O Leandro aqui na nossa mesa é um economista renomado e sabe muito bem como funciona a forma, não só aqui no Brasil, como em diversos outros locais, para a gente poder controlar a inflação. E a forma de controle da inflação é o quê? Aumento de juros. Se o governo não quer inflação e não quer aumento de juros, corte na própria carne, corte gastos, tenha uma austeridade fiscal, mostre à população que não, vocês não querem mais impostos para gastar mais, vocês vão reduzir, vão passar mais confiança para o mercado como um todo, para a gente conseguir equilibrar a economia e o brasileiro poder voltar a ter poder de compra e voltar a colocar comida na mesa como fazia antigamente. Bom, já que o... Por favor. Eu te elogiei aqui, Leandro. Você faltou reiterar que nós não vivemos um desastre econômico. Nós vivemos uma dificuldade, sim, de investimento por conta dos juros. Nós estamos vivendo uma inflação
que é uma inflação que pode ter causas que precisam ser melhor estudadas. Uma delas é, sem dúvida, o dólar. Acho que teve um problema no final do ano aí, grave, de a política em relação ao dólar, que essa sim é consequência direta do Campos Neto não ter realizado operações compromissadas ao longo de todos esses anos que esteve lá para fazer negociação de dólar. Porque aí chega no final e resolve vender aqueles 18 bilhões de dólares de uma vez, e isso é igual ao transatlântico, você tem que começar a fazer a curva muito antes para poder impactar a política de câmbio, né? Então, não é assim que a coisa parece que é só porque o Roberto Campos Neto usou a amarelinha lá para ir votar, mas podia ser o Make America Great Again. Tá aí colocando... E eu coloquei aqui, só para terminar, Rafael, coloquei aqui claramente, eu espero que o Rafael Galípolo assuma a responsabilidade de mudar esse tipo de cálculo da taxa de juros, que ele foi colocado lá para isso. Rafael Galípolo não, né? Eu falei Rafael Galípolo? Rafael Macri sou eu, Gabriel Galípolo. Pô, então você tá quase lá. É o presidente do Banco Central. E o Leandro acabou de colocar, o desastre econômico está posto. O desastre econômico já está colocado. Não tá a venda dos bilhões de dólares aqui no Brasil pelo Banco Central não surtiu efeito nenhum. Por quê? Porque a gente está com um problema muito maior do que simplesmente isso. Tá e quando você coloca, e você e toda essa turma do governo, a turma do PT, adora colocar a culpa no dólar, como se os Estados Unidos tivessem fortalecido muito a sua moeda, é só você pegar a lista das 20, 25 maiores economias do mundo e você vai ver que o real foi a moeda que mais perdeu valor perante o dólar. Ou seja, não é simplesmente a moeda americana que se fortaleceu, o real perdeu valor. Isso a gente vê no dia a dia. A dona de casa, que antes enchia um carrinho de supermercado com 400, 500 reais, hoje compra meia dúzia de itens. E não adianta ficar colocando a culpa no presidente do Banco Central, sendo que o governo não está fazendo a lição de casa de controlar as contas públicas. O governo só pensa no quê? Em arrecadar mais, em gastar mais, em manter as suas benesses, em manter os seus cargos, em manter os 39 ministérios e por aí vai. Bom, o real foi a moeda que mais se valorizou em janeiro, tá, Macri? O Leandro Ferreira tem o ponto de vista dele, eu acho que também, Leandro, também eu vou concordar com você também, não é um desastre econômico, mas você há de concordar que o governo está sem rumo, não sabe como conduzir a economia, não sabe como controlar o Congresso Nacional, os gastos estão completamente fora de controle, são 50 bilhões, o déficit fiscal se aprofunda. E aí a questão é a seguinte, não há receita de Campos Neto ou de Gabriel Galípolo que dê jeito. É decisão política, tem que gastar menos. Nós vamos ver cada vez mais o nosso querido Fernando Haddad embaraçado aí nas entrevistas falando qualquer coisa.